Muito boa tarde, pessoal do nosso grupo Os Mensageiros. Estamos aqui uma vez mais, presentes, como sempre, com o sagrado objetivo de prosseguirmos com o estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nesta quarta-feira abençoada por Deus. Vamos em frente. Então, hoje nós vamos tratar de sexo nos espíritos. É um tema importantíssimo, da qual, lamentavelmente, a sociedade humana ainda não está preparada para entender, para compreender intimamente o que significa e qual é a representação que o sexo tem em nossas vidas. É de suma importância. Então, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, com a sua consciência, com o seu entendimento sobre a vida, na pergunta 200, ele quis saber dos espíritos se eles, espíritos, têm sexo. E a resposta clara, simples, entendível é que não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica, mas há entre eles amor e simpatia baseados na afinidade de sentimentos. O que nós entendemos aqui? Como nós sabemos, o espírito é imponderável. O espírito não cria espírito. Os espíritos são criados por Deus. Agora, os corpos humanos, sim, eles são reproduzidos por nós humanos, mas espíritos não. No livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier, que vai ser apresentado agora a partir do dia 25 de janeiro, é muito bem explicado esse tema. As famílias espirituais, elas continuam se amando. Não há afastamento. O sexo é apenas um atributo da vida material. No plano espiritual, o amor, que é o principal, ele prossegue. Os espíritos se amam, eles têm casas. Não é o exemplo de Lísias, que mora com sua família. Todos têm direito, quer dizer, a vida não cessa. Nós temos que entender isso. Prosseguindo, 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta clara, concisa: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Verdade. Nós, à medida que for necessário, nós vamos encarnar em corpos diferentes. Homens encarnarão em corpos de mulheres e vice-versa, para que ambos tenham oportunidade de aprender as coisas atinentes à vida no outro sexo. Então, na 202, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Resposta dos espíritos: isso pouco importa ao espírito, pois depende das provas que ele tiver que sofrer. Então, se tiver que sofrer, ele encarnou como homem, passou para outro lado, vai ter que encarnar novamente para prosseguir aprendendo? Tudo depende. Os espíritos que trabalham no processo de reencarnação é que sabem se ele vai ser mais produtivo em corpo de mulher ou prosseguir como corpo de homem. E Allan Kardec, então, judiciosamente, ele esclarece: os espíritos encarnam-se homens e mulheres porque não têm sexo. Os espíritos não têm sexo, são imponderáveis. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais em novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabiam os homens. Então ele nada aproveitaria, apenas uma parte, digamos assim, 50%,
de sua personalidade como homem e nada de mulher. Então, não estranhe isso, pessoal. É normal. E nós colocamos aqui uma ilustração. Você sabia? As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal e por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Então, no plano espiritual é tudo diferente. Vamos prosseguir. A Luz do Espiritismo é uma entidade que tem um blog extraordinário sobre sexualidade humana. De minha parte, pessoal, eu não sou médico, não sou psicólogo, portanto, eu não tenho capacidade de falar sobre sexo entre nós. Então, com muito cuidado, eu fui buscar nos sites espíritas responsáveis, onde tem gente entendida do assunto, e encontrei um blog chamado A Luz do Espiritismo, que trata muito bem desse problema. Então eu deixo aqui para vocês lerem com muita atenção, porque ele é excepcional no que diz respeito à sexualidade humana. Leiam com atenção, porque ele de fato educa, ele orienta e, ao mesmo tempo, faz com que a pessoa tenha um entendimento melhor das coisas da vida humana. Prosseguindo, Allan Kardec, agora então, na questão 719, estamos lá na frente agora, ele pergunta: a espiritualidade é maior, se é repreensível ao homem procurar o bem-estar. E a resposta é simplesmente formidável. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém. Esse não deve enfraquecer nem nossas forças morais, nem nossas forças físicas. O prazer em si mesmo não é condenável, visto que o ser humano sempre se encontra empenhado na obtenção de alguma forma de bem-estar, seja na realização de uma atividade, na aquisição de novos conhecimentos, ao sentir-se com boa saúde durante a alimentação e em seu repouso. Com isso, podemos deduzir que a inconveniência na busca do prazer sexual não diz respeito a algo inerente ao sexo propriamente dito, mas a quem o pratica, quando essa criatura é movida por vulgares sentimentos e desequilibradas motivações. Vejam que ensinamento magnífico. O sexo, na verdade, não tem nada que possa incriminar a pessoa. Depende da pessoa como ela resolve o problema do sexo com os inconvenientes e essas motivações desequilibradas que desequilibram o ser humano também. E prosseguindo com o blog A Luz do Espiritismo, ele depois traz para nós 3 manifestações de Joana de Ângeles, que nós sabemos é a mentora espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco, é um espírito que foi mulher, que foi freira, de enorme evolução espiritual. Depois nós temos o pioneiro do espiritismo em São Paulo, nosso querido Caibachútil. E, por fim, nós temos André Luiz, esse espírito extraordinário, desse médico querido, que também traz para nós a sua orientação. E, pessoal, dia 25 de janeiro, vamos prestigiar, vamos assistir mais um filme sobre a vida no plano espiritual, Nosso Lar. E, finalmente, pessoal, para
concluirmos, nós colocamos aqui considerações de Chico Xavier sobre um livro extraordinário que nós indicamos para que vocês leiam. Eu já li, Sexo e Destino, de André Luiz Chico Xavier. É um romance autêntico, real, que aconteceu aqui em São Paulo. Uma família do bairro de Vila Mariana. Olha, tem um final surpreendente, vale a pena ler. Então, pessoal, nós encerramos aqui com muito amor. Eu agradeço de coração. Estamos aprendendo, pessoal. E vamos em frente, que esse livro dos Espíritos nos ensina tanto. O Espiritismo nos liberta dos erros do passado, dos tabus que ainda existem entre nós. Nossa, falar de sexo, que coisa horrível. Isso é para as religiões ortodoxas, que estão cristalizadas no tempo, que não evoluíram. Nós temos que trabalhar, aprender. Eu já participei, certa ocasião, com o Dr. Arilex e mais um psicólogo espírita, que no momento me foge o nome, de um simpósio sobre sexo. Aprendi muito, mas ainda assim não tenho condições, e é por isso que eu recorro àqueles que sabem mais do que eu. Portanto, ficamos aqui, que tenhamos uma ótima quarta-feira, e na próxima, dia 31, estaremos juntos novamente. Obrigado, fiquem todos na paz de Deus, e até a próxima oportunidade.